Então, aqui no nosso experimento, ficamos com três tabelas, né? Aqui temos uma tabela coerente de combustível, valores aí razoáveis, né? Condizentes ou próximos da realidade, veículos, que também não tem grande impacto, nada que tenha problema de cálculo ou algo do tipo, né? Alguma falta de informação, sim. Mas no frete aqui nós temos um problema, que nós temos fretes zerados e também temos algumas quilometragens zeradas. Se eu não tenho a quilometragem da viagem, mas tenho o valor do frete, menos mal. Os pedágios a gente não vai saber se realmente não foram lançados ou se não há no trecho, né? Teria que fazer uma careação. Mas eu vou tentar ou propor aqui, conversei com a liderança de faturamento e vou tentar propor uma solução. Então eu vou em transformar dados e eu vou, deixa eu abrir aqui para ver se estou na tabela adequada, não estou, na tabela fretes que eu quero as operações. Eu vou criar uma coluna de frete recalculado, frete corrigido, frete final. Então aqui a gente tem ido no transformar, mas eu tenho o adicionar. Tem uma coluna adicional que nesse caso não vai me resolver, vou precisar fazer uma coluna personalizada. Então eu vou fazer uma coluna personalizada e eu vou utilizar uma linguagem, a linguagem M aqui do Power BI. Ela tem uma sintaxe que tudo deve ser minúsculo e todo if deve ter um else. E eu vou criar um campo. Tá? Aqui o nome dele. Eu vou colocar frete corrigido. E a primeira tentativa de correção que eu vou fazer, eu já coloco um igual. Eu vou fazer o seguinte, eu escrevo um if como se fosse do Excel, só que é if mesmo, tá? Posso escolher o campo aqui. Se o frete for zero, dou dois cliques aqui, basicamente ele coloca entre colchetes. Se o frete for maior que zero, ou igual a zero, ou seja, não há valor, eu vou tentar calcular ele. Como é que eu vou calcular ele? Aí então é o den, tá? Eu vou calcular a distância e vou dizer que o quilômetro rodado custa R$ 20, tá? Uma estimativa que eu obtive com o meu líder de faturamento. Notem que meu if está correto, mas eu não habilitou o botão. E ele me diz aqui, esperava-se o else. Ele é obrigatório ter o else, senão eu posso escrever na mesma linha, vou dar um enter e vou escrever numa outra linha aqui. Se não, se o frete não é zero, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que ter um senão. Se não é zero, então eu simplesmente retorno o próprio valor de frete. Vou escrever aqui, dei um enter e já completou. Então, se ele for zero, eu vou multiplicar a distância pelo valor. Se não, o frete é 1.500. Retorna 1.500. Aqui é 1.758. Vai retornar o valor que está lá. Esse campo vai ser chamado campo corrigido. Tá? Aqui ele ficou misto. Eu teria que acertar o tipo. Mas eu ainda tenho fretes zerados, que é aquele caso que eu tenho a distância zerada. Aqui na minha pilha de passos lá para o meu ETL, ela vai de cima para baixo. Esse aqui é o último passo que eu fiz. Do lado eu tenho um xzinho vermelho que eu passo, que é para eliminar. Eu vou desfazer esta operação. Não fiquei satisfeito com a situação. Estou ligando agora para o meu líder de faturamento dizendo, olha, eu tenho alguns casos que não foram lançados nem à distância. E aí ele me dá a seguinte instrução. Para os casos que não foram cobrados valores nem distâncias, não foram lançados, cobra 1.499,99. E é isso que a gente vai fazer. Então,
Se o frete é maior que zero, tá tudo certo. Seria igual a zero que é o problema. Menor que zero a gente não tem. Se ele é maior que zero, então, aí eu vou fazer, se ele é igual a zero, eu vou fazer o segundo teste. Então, ou até poderia simplificar, tem várias possibilidades, tá? Eu já poderia testar aqui, ó, com o end, o e, né? Se o frete é zerado e a distância é zerada. Mas o frete pode não ser zerado e a distância é zerada. Então eu vou fazer assim, ó. Se o frete é zerado, então é a condição que eu quero. Eu não tenho frete. Opa, deu. Então, aí o que eu vou testar agora? Vou fazer aqui o que a gente chama de edentação, tá? Dente, para saber que um está dentro do outro. Eu vou testar a distância. Se a distância também é zerada, é a condição que eu conversei com o líder do faturamento e vou retornar 1.499 com 99. Eu acho que ele me sinalizou ali o vírgula. Então seria igual a zero. Para ele estar aqui dentro, o frete tem que ser zero. Então o frete é zero e a distância na tabela também é zero. Então eu vou assumir esse valor padrão, que o faturamento vai entender como um erro. Mas eu faturei alguma coisa. Se não, ou seja, se a distância não é zero, o que eu vou calcular? Distância vezes R$20, que eu acho que é o que eu falei, por quilômetro. Então, aqui eu tenho um if externo e aqui eu tenho um if interno, tá? E olha que tá tudo certinho, mas ele não me habilitou o ok, porque todo if precisa de um else. Então, se o frete é zero, eu vou resolver isso. Se não é, eu tenho valor, o que eu retorno? O frete. Posso escrever, eu posso clicar aqui, clicar no inserir, ou 2 cliques, como que... Ó, fiz 2 vezes. Ó, agora ele me disse que não tem nenhum erro de sintaxe e habilitou ok. Então ele só vai entrar aqui dentro em qual condição? Quando o frete for zero, que eu tenho um problema. E ele vai analisar, eu tenho outro problema se eu não tenho. E aqui eu poderia ter testado ao contrário, né? Se a distância é maior que zero, fazer a conta, e se não. Mas vou dar um ok. Ó. E agora eu tenho uma solução elegante. Menos ruim aqui, né? Posso estar perdendo dinheiro? Posso. Número decimal. Eu posso ter valores quebrados, né? Dinheirinho. Então eu consegui criar. Ai, não botei o nome da coluna. Na segunda vez, frete corrigido. Tá? Isso não está na tabela ainda. Eu preciso fechar e aplicar. E agora eu vou ter. Ó, ele vai executar. Trouxe. Aqui, perdão, a coluna. Eu poderia ter até movido ela para o lado do frete. Teria sido mais coerente. Tá? Mas está resolvido a questão.